Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos desde já agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está nos dando a honra de poder adentrar no seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento aí do seu trabalho, mas está ligadinho na Rede Brasil através das redes sociais, o nosso muito obrigado. Queremos enviar aquela saudação especial aos nossos irmãos da terceira idade, sim, os nossos irmãos que muitas vezes, por questões de comorbidades, de doenças, de limitações, não podem estar na escola bíblica dominical física, estou falando, mas não tem problema porque o nosso pastor, através da Rede Brasil, tem levado a escola bíblica dominical até seu lar, até o seu lugarzinho aí onde você está sentado, no seu sofá, aí no seu quarto, não importa, o importante é que estamos juntinhos aqui na escola bíblica dominical. Abra seus braços neste momento e receba um forte abraço do nosso pastor presidente e da irmã Judite. Que Deus abençoe você e toda a sua família nesta manhã. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre cada um de nós. Vamos, nesse momento, se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças por esta manhã tão maravilhosa de podermos estar aqui juntos, mais uma vez em tua presença e nos dá, Senhor, este privilégio de poder, mais um domingo pela manhã, acordar e contemplar, Senhor, as tuas maravilhas, contemplar a tua criação. Queremos pedir uma bênção, Senhor, em favor de todos os que estão nos acompanhando neste momento. Tu sabes a necessidade de cada família, tu sabes a necessidade de cada irmão, de cada irmã, de cada um que está nos acompanhando neste instante, Senhor. Que a tua boa mão de Deus continue estendidas e que através deste culto da EBD, tu possas administrar, Senhor, saúde, tu possas administrar força, vigor, possa produzir edificação para a glória e louvor do teu nome. Continua conosco nesta manhã, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar a Deus com os cânticos congregacionais. Vamos louvar ao Senhor que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E como sempre informamos, se você não tiver uma harpa cristã aí próximo de você, não tem problema. Nós estaremos colocando o texto do hino na sua tela, para que você possa conosco acompanhar e louvar ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Então, nesse momento, para ministrar este instante, o louvor com toda esta congregação maravilhosa que está nos acompanhando nesta manhã, vamos convidar o presbítero irmão Jailson Aguiar, que ele irá aqui, juntamente com os irmãos, entoar os cânticos congregacionais para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor. Que privilégio estar aqui na Escola Bíblica Dominical, no lar, e conforme fomos autorizados, vamos assim adorar ao Senhor. Hino de número 5, são os hinos que vêm sugeridos na nossa lição da Escola Dominical. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Este hino é uma oração de entrega. Adoremos ao Senhor. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação
tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Oh, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Ore assim: eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Oh, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Espírito divino do Pai, a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Oh, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Amém. Glória a Deus. Nessa mesma temática, vamos adorar o Senhor com o hino de número 387 da nossa harpa cristã. Se você chegou agora na programação, você está na Escola Bíblica Dominical. Vamos orar nesta hora cantando, dizendo: derrama o teu Espírito. Glória a Deus. Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A tua greia, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. A tua greia, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. Derrama sobre nós o teu Espírito, como em casa de centurião, e dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. E dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Derrama sobre nós o teu Espírito e dá-nos hoje muitas conversões. Oh, deixa-nos sentir poder celeste e vivifica os nossos corações. Oh, deixa-nos sentir poder celeste e vivifica os nossos corações. Derrama sobre nós o teu Espírito, e aos que sofrem da tua proteção, a orar ficamos em amor unidos, para obter a prometida unção. A orar ficamos em amor unidos, para obter a prometida unção. Desperta, Jesus Cristo, os que dormem, o muito profundo sono do jardim, como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Amém. Queridos irmãos, esta semana estamos caminhando, para o final do nosso trimestre. A lição desta semana é a lição de número 12, que tem como título Imersos no Espírito nos últimos dias. O textuário de nossa lição está em João capítulo 7, versículo 38, que diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre.
A verdade prática nos diz que o rio da vida, que representa o fluir do Espírito, passa no meio do povo de Deus. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título sobre o aspecto escatológico. O segundo, sobre a implicação pneumatológica. E terceiro tópico, sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel, no capítulo 47, versículos do 1 ao 12. Vamos, neste momento, proceder com a leitura bíblica em classe. Se você não tiver um exemplar da Bíblia aí junto de você, não tem problema, nós estaremos colocando o texto em sua tela para que você possa nos acompanhar nesta leitura, que é a leitura bíblica desta semana. Ezequiel 47, versículos do 1 ao 12. Versículo 1 nos diz o seguinte: Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíram umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na sua mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro, que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar e, sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão. Viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. Junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém. Que excelente descrição, irmãos, do rio que irá fluir ali a partir do templo, que terá aquele momento ali no milênio. Que mensagem tremenda, o profeta Ezequiel recebeu, e que estaremos aprendendo agora pela manhã o significado deste texto para Israel e o significado deste texto para a igreja. Mas vamos orar ao Senhor, pedir a Ele
a sua grande misericórdia para que o seu Santo Espírito possa nesta manhã iluminar a nossa mente, abrir nosso entendimento e falar profundamente ao nosso coração a partir das verdades reveladas nesse texto. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças pela leitura da tua palavra que foi realizada e neste momento, humildemente, pedimos a ti a tua ajuda, a tua intervenção. Venha abrir nosso entendimento para que possamos compreender as verdades reveladas na tua palavra. Nos ajuda a aplicar esta palavra em nossos corações, nos dá força e graça. Em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção toda especial em favor agora deste momento e iremos proceder com a oração pelos dizimistas e ofertantes. E vamos nesse instante convidar o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para proceder com esta oração. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a gloriosa e santa paz do Senhor. Como é bom nesse domingo de manhã, pela infinita misericórdia de Deus, estarmos aqui na casa do Senhor, para adorá-lo na beleza da sua santidade e aprender a sua santa, rica e maravilhosa palavra. E meu querido irmão, nós estamos num culto. E o culto, ele é composto pela oração, ele é formado, pela oração, formado pela exposição da palavra de Deus e também pelos dízimos e pelas ofertas. E querido irmão em Cristo Jesus, a nossa adoração se faz presente de diversas maneiras. E uma forma também de adorar a Deus no culto é através das nossas ofertas, dos nossos dízimos, das nossas contribuições. É uma forma de adorar a Deus. Então você, querido irmão em Cristo Jesus, que você pode adorar a Deus também dessa forma, adore ao Senhor, adore com alegria, adore com satisfação. Lembre que aquilo que você está dando para a igreja está sendo utilizado na expansão do reino de Deus. Por isso, isso tem que ser feito de uma forma voluntária, com um coração aberto e um coração alegre. Quero ler um texto com você nessa manhã de domingo, texto muito conhecido entre nós, já lido aqui algumas vezes, segundo livro aos Coríntios, capítulo de número 9 e o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então faça esse trabalho, faça com alegria, faça com coração voluntário, faça como um ato de adoração a Deus. E com certeza, querido irmão em Cristo Jesus, Deus irá abençoar você e também abençoar a sua casa. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente em você que está em outro estado, em você que muitas vezes está no hospital, mas quer também adorar a Deus, você que está trabalhando, você que está em outras cidades, que no momento não tem oportunidade de estar no templo. Então, existem alguns recursos tecnológicos que a igreja vem se utilizando. E um deles é o que vai aparecer agora na sua tela, que é o site da igreja, www.iedprplay.org.br. Quando você acessar esse site, você vai ver que tem diversas opções, mas tem uma opção que é justamente um botãozinho que aparece no canto superior com o nome Quero Contribuir. Quando você clica, você vai ter várias opções de oferta. Você pode dar seu dízimo, você pode dar simplesmente uma oferta, você também pode contribuir com o sistema de comunicação, com o sistema social da igreja. Então, são algumas opções dependendo da natureza da sua oferta que aparece agora para você. Também nós temos as contas PayPal e PagSeguro, principalmente para aquelas pessoas que estão fora do Brasil, que também querem contribuir. E nós também temos as contas da igreja. Caixa Econômica Federal, estão os bancos aparecendo para você, Caixa Econômica Federal, Banco do Bradesco, Banco do Brasil, e logo abaixo está lá
o nome Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco e o CNPJ. Deixa eu repetir para você, dizer para você o CNPJ: 10.632.404, 1000 ao contrário, o dígito de número 51. O mesmo CNPJ também é a chave do Pix. Aí agora sim, deixa eu repetir para você: 10.632.404, 1000 ao contrário, e o dígito de número 51. Querido irmão em Cristo Jesus, são algumas facilidades que nós temos no dia de hoje para adorar a Deus através de nossos dízimos e da nossa oferta. Vamos orar ao Senhor? Quero convidar você nessa manhã de domingo para orar a Deus. Fazer uma oração de agradecimento pelas bênçãos recebidas. Fazer uma oração ao Senhor nesse momento com alegria, com satisfação, agradecendo Ele por tudo que Ele tem dado, tem nos concedido. E também nessa oração, vamos incluir, porque eu sei que estou falando para pessoas que estão desempregadas, para pessoas que têm filhos e parentes desempregados. Vamos nessa oração orar para Jesus abrir porta de trabalho para quem está desempregado. Jesus é o mesmo, Ele pode fazer esse milagre na tua vida. E creia, Ele pode fazer até mesmo nesse domingo, porque Deus pode fazer todas as coisas. Vamos orar ao Senhor, quero convidá-lo nesse momento. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, Pai das misericórdias, Rei da glória, como é bom estar aqui nessa manhã, como é bom estar aqui te adorando, te servindo, e vim ouvir a tua santa, rica e maravilhosa palavra. Pai eterno, dispensa uma bênção especial sobre a vida dos teus filhos, aqueles que nesse momento estão ofertando. Abençoa, meu Deus, aumenta o pão. E Pai eterno, aquele que nesse momento está te clamando, pedindo por uma porta de trabalho. Tu és o dono de todas as empresas, Tu és o dono de todas as fábricas. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Criador, vai nessa casa com a bênção de porta de emprego nessa manhã de domingo. Abençoa teus filhos, não deixa faltar nada. Recebe agora a nossa gratidão, a nossa alegria, a nossa adoração através das nossas ofertas e nossos dízimos. Te pedimos isso no nome santo e justo de Jesus. Amém, amém. Querido irmão, que Deus te abençoe, e nesse momento o nosso superintendente, o pastor Nadi Jackson Saraiva, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus, e você vai ficando conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação. Amém. Vamos adorar o Senhor. Hino de número 553, com muita alegria, é uma oração também. Vamos falar com o Senhor cantando de todo o nosso coração. Glória a Deus. Ó Pai, o Santo Espírito, pedimos, vem nos dar, para que Ele venha já o seu poder nos outorgar. Convença-nos de todo mal, console os corações, ampare-nos a fé em meio à dor e às aflições. Habite nossos corações para sermos templos teus. Opere conversão e redenção, ó nosso Deus. Amém. Queridos irmãos, chegamos ao momento especial do nosso culto da EBD nesta manhã, que é o momento da exposição de nossa lição. Hoje
Estamos estudando a lição de número 12, que tem como título Imersos no Espírito nos Últimos Dias. Então queremos, desde já, você que está nos acompanhando, se tiver com sua Bíblia aí, coloque sua Bíblia aí de lado. Se tiver com a revista de escola também, coloque sua revista aí, o seu caderno de anotações. Mas se não tiver uma Bíblia, se não tiver a revista da escola, nós estaremos colocando o texto aqui na sua tela, cada tópico da revista que estaremos correndo, estaremos colocando, dispondo aqui em sua tela, para que você possa nos acompanhar nesse estudo bíblico nesta manhã. Você que está nos assistindo nesse momento, compartilhe este link através das redes sociais, no grupo de amigos, no grupo do WhatsApp, de familiares, de amigos. Convide neste momento para se juntar a essa grande escola, que é a maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical, para aprendermos nesta manhã sobre Ezequiel 47. E tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor Jonas Santana, e com ele já está a oportunidade. Meu amado irmão em Cristo Jesus, nesse domingo, pela infinita misericórdia de Deus, nós temos a responsabilidade de estudar uma lição que é importante. Todas são importantes. E essa também tem sua importância para a nossa vida, principalmente para a nossa vida prática. A lição de número 12, que essa lição vai aparecer, ou a capa dela vai aparecer na sua tela, ela tem por título Imersos no Espírito nos Últimos Dias. E o nosso textuário diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João capítulo 7, versículo 38. E a nossa verdade prática, diz o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Vamos comentar logo o título da lição, para depois nós começarmos a ver o comentário dela. O título é Imersos no Espírito nos Últimos Dias. Observe bem o que é que nós iremos trabalhar. Ser imerso no Espírito significa estar sob o controle, sob o comando do Espírito Santo. Ser imerso nele. E principalmente nestes últimos dias que faz referência aos últimos dias da Igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Então é mais do que necessário, é imprescindível, é urgente que todo crente em Cristo Jesus aprofunde a sua comunhão com Deus através de um contato mais íntimo com a pessoa do Espírito Santo. Então, imersos, você está percebendo que essa lição vai se caminhar, vai se direcionar justamente nisso, para que as lições que vão surgir, todas as lições de caráter prático, que ficarão ressaltadas hoje aqui, é para que nós nos aprofundemos mais e mais numa experiência mais íntima e numa comunhão mais profunda com o nosso Criador. E observe que o nosso textuário está registrado em João capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, rios de águas vivas correrão do seu ventre. É essa água viva, esse rio de água viva. O que é que ele representa na vida cristã? Aí vem a nossa verdade prática, né? A verdade prática, aquilo que não pode deixar de ser dito, aquilo que a gente precisa colocar na nossa vida prática diária. Observe bem, o rio da vida, que representa o fluir do Espírito, ou seja, representa o movimento do Espírito Santo dentro de um crente que se deixa dominar pelo Espírito do Senhor, e ele passa justamente no meio do povo de Deus. Então, querido irmão em Cristo Jesus, essa lição, já de início, ela é um convite para nós nos aprofundarmos mais e mais em Deus, ter uma comunhão mais efetiva, uma comunhão mais próxima do Senhor, melhor, mais íntima com o Senhor, crescer em comunhão com Deus. E como é que a gente faz isso?
através da leitura da palavra de Deus, através da meditação da palavra de Deus, através também, é claro, de uma vida de oração, de uma vida de consagração. Então, quer ser imerso no Espírito Santo? Então se consagre. Quer ser imerso? Então leia a Bíblia, medite nas Escrituras Sagradas, tenha uma vida de constante oração e permita que o Espírito Santo domine a sua mente, domine seu coração, domine sua vida e você vai estar imerso no Espírito Santo. Querido irmão em Cristo Jesus, a nossa leitura bíblica em classe, que vai aparecer agora aí na sua tela, está registrada em Ezequiel capítulo 47, do versículo 1 até o versículo 12. Eu vou ler somente um versículo, para depois a gente ir lá para a introdução da lição. O versículo 1 do capítulo 47 de Ezequiel diz assim: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda sul do altar. Mais um versículo. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olhava para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda do oriente. Nós lemos somente 2 versículos. Nós iremos voltar para essa leitura do capítulo 47, do versículo 1 até o versículo 12, que essa leitura é de extrema importância. Mas existe um assunto que eu preciso colocar logo de início aqui. O rio que está se falando, Ezequiel capítulo 47, mostra esse rio que flui justamente para o templo. Nós iremos ver o significado disso para a nação de Israel e qual o significado para a igreja de hoje. Então, querido irmão em Cristo Jesus, vamos estudar a lição olhando por essas duas perspectivas. O que é que significa esse rio para Israel? E o que é que significa esse rio para a igreja hoje? E quais as lições práticas que nós iremos tirar? Vamos lá para a nossa introdução, ler somente um trechinho lá da nossa introdução, um trecho mesmo para a gente poder comentar. A nossa introdução que aparece agora aí na sua tela, diz assim: essa primeira parte do capítulo 47 é a continuação da visão do templo de Ezequiel, capítulo 40, versículo 1 até o versículo de número 2. Vamos dar continuidade? A primeira parte, versículos 1 a 6, se concentra nas águas que fluem de debaixo do umbral do templo, e à medida que essas águas sanadoras vão fertilizando as áreas estéreis do Vale do Mar Morto, seguem aumentando seu volume até se tornar um rio caudaloso. A segunda parte, versículos 7 a 12, descreve o efeito milagroso dessas águas, trazendo vida ao Mar Morto e a toda a região do Arabá. A tela volta aqui para mim e vamos comentar a partir da introdução. Você tem estudado conosco nas lições anteriores, que do capítulo 40 até o capítulo número 48, o profeta Ezequiel tem uma visão. Essa visão é a visão do templo. E em lições anteriores, nós mostramos aqui que esse templo, ele é literal. E diga-se de passagem que o autor da lição, pastor Ezequiel Soares, vai reforçar essa verdade mais uma vez. Bom, você que está nos assistindo talvez pela primeira vez, do capítulo 40 ao capítulo 47, ou melhor, ao 48, é justamente sobre a visão que o profeta Ezequiel tem. Deus toma o profeta Ezequiel em visão e o conduz ele a um alto monte, e lá ele vê um templo. E ele vai percorrer esse templo. Ele vai ver que nesse templo, nessa visão que ele tem, esse templo tem câmaras para os sacerdotes, esse templo tem câmaras para os cantores, esse templo tem um altar, esse templo tem medidas específicas, tem uma arquitetura própria, diferente de tudo aquilo que Israel
já conheceu. É um templo diferente daquele primeiro templo de Salomão que nós comentamos. É um templo diferente do templo de Zorobabel e também um templo diferente daquele templo que ficou conhecido como sendo um templo de Herodes. Esse templo que é descrito ainda vai ser construído e ele será construído justamente no período do reino milenial, como já comentamos anteriormente. Agora, merece também uma atenção aqui. Qual era o estado de Israel? Qual a situação que Israel estava vivendo no momento que o profeta Ezequiel teve essa visão? Veja que é uma visão longa, né? Em riquezas de detalhes, do capítulo 40 até o capítulo 48. Mas no momento da visão, como é que estava Israel? Observe, a nação israelita já tinha passado por uma divisão, já tinha se dividido em 2 reinos. A nação israelita viu o reino do norte, essas 10 tribos restantes, serem levadas cativa para a Síria. O Israel viu também, o Judá e Benjamim, que formavam o reino do sul, ser levados cativos para a Babilônia. Outra coisa também, eles viram, a partir do capítulo 40, o templo, que eles tinham uma veneração muito grande pelo templo, por sinal até o profeta Jeremias relatou que o povo gritava templo do Senhor, porque tinha um templo como se fosse um amuleto. Mas no momento que Ezequiel tem essa visão dada por Deus e começa a percorrer os compartimentos desse templo, Israel já não tem mais o templo. Então significa que o Estado de Israel estava numa situação caótica, povo disperso e o povo ainda assim dentro de um cativeiro. Em outras palavras, não existia do ponto de vista humano esperança para essa nação que foi deslocada do seu ambiente natural e perdeu aquilo que eles mais amavam, mais veneravam, que era justamente o templo. Então a visão do profeta Ezequiel, ela entra aí como um consolo para o profeta, porque o profeta ele teve uma tristeza de saber que sua cidade ia ser destruída e o templo também, e depois saber, não somente saber, mas ver. E o profeta, Deus vai consolá-lo dizendo, essa nação que você está vendo nesse estado caótico, nós estudamos isso em lições anteriores, ela será recolocada no seu lugar novamente. Então a gente começa a ver que existe uma mensagem aqui de esperança e existe uma mensagem de restauração. Então aquilo que estava destruído, acabado, Deus está dizendo, Deus está prometendo, essa nação vai voltar um dia para o seu local nativo. Deus vai recolher os seus filhos de entre as nações e vai colocá-los novamente, plantá-los de forma definitiva na terra de Israel. Então, mensagem de esperança. Nós temos aí uma mensagem também de restauração. Então, Deus restaura. Então, para Israel, naquele momento, essa mensagem era uma mensagem que Deus estava dizendo, eu estou comprometido com a minha nação. Mas, analisando agora uma parte dessa visão que Ezequiel tem, se você abrir a sua lição, se você estiver com lição, eu estou na página número 84 e o primeiro tópico da lição é sobre o aspecto escatológico, ponto 1. Eu vou pedir que coloque aí na tela sobre o aspecto escatológico do templo para nós analisarmos somente o rio. Vamos analisar essa questão do rio que flui, viu? Não se perca nisso. Nós estamos em Ezequiel capítulo 47, do versículo 1 ao versículo 2, como eu disse a você que ia voltar. Mas vamos ver logo o tópico 1 da lição, diz assim, a nascente do rio. Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico nas escrituras sagradas. A visão nessa passagem é futurística e literal, e as evidências, tanto internas quanto externas, dão sustentação para uma interpretação escatológica e literal.
A lição ainda continua: o umbral da porta é uma referência ao templo da visão do profeta, capítulo 40, versículo 1 e versículo 2. Os detalhes desse complexo, como dimensões, áreas, dependências, medida, sugere realmente um templo literal. Isso é simples de entender. Se os dois que foram destruídos, o de Salomão e de Herodes, eram literais, não faz sentido que o novo templo também não seja. Não faz sentido o novo templo ser uma visão simplesmente idealista. Vamos parar por aqui para nós comentarmos esse tópico da lição. O que é que o autor da lição está dizendo? O templo do milênio será literal. Por que ele fala dessa questão ideológica? No mundo da teologia tem duas correntes. Existem correntes, escolas de pensamento que diz o seguinte: a primeira diz, o templo é simplesmente figurativo. Seria uma forma de interpretar esse templo. A segunda era dizer, não, esse templo ele é literal. Aonde é que o autor da lição se posiciona? Onde é que nós nos posicionamos? Nós entendemos que esse templo será construído no milênio e ele é um templo de caráter literal. Veja, ele é literal, além de ser literal, ele é também escatológico, porque ele vai ser construído ainda nesse período milenial. E o que é que saía de dentro desse templo? Porque ele tem várias dependências. O nosso espaço aqui é pouco para comentar todas as seções, todos os compartimentos, mas vamos nos focar na lição. No comentário da lição, tópico 1 e item 2, fala do guia celestial. Mas antes, lembre, lá de dentro do templo, do Santo dos Santos, desse templo, eu estou sempre voltando para você não confundir com o templo de Salomão, lá do Santo dos Santos saía um rio, feito um filete de água pequeno, e depois ele vai se transformar justamente num rio caudaloso. Mas antes disso, quem está acompanhando Ezequiel na visão, no versículo 2 e 3, é um anjo. Vamos abrir nossa Bíblia, né? O bom é abrir a Bíblia, a palavra de Deus. Ezequiel capítulo 47, versículo de número 3. Se você tiver sem a lição em mãos, porque na lição está lá, Ezequiel capítulo 47, versículo 1 a 12, ou se não, pegue a sua Bíblia, leia conosco. Olha o versículo 3 como diz: saiu aquele homem para o oriente. Esse homem, deixa eu só voltar para você nos entender, aquele homem semelhante, né? É um homem, mas que tem uma cor semelhante ao bronze, como diz a revista Corrigida, tendo na mão um cordel de medir. O que é isso? Como se fosse um cordel, é como se fosse uma régua. E mediu 1000 côvados, me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Então observe, esse homem, esse anjo que estava acompanhando Ezequiel nessa visão, que tinha uma régua de medir, como se fosse uma régua, diz, um cordel de medir, para você me entender. Fosse a régua, ele tinha uma forma de medir. Ele estava acompanhando o profeta Ezequiel nessa visão e mostrou a ele, né, esse rio. Esse anjo funcionava, como diz no tópico 1 e o item 2, esse guia celestial, funcionava como sendo um cicerone. O nosso comentário da lição, diz o seguinte no item 2, tópico 1. Um personagem que aparece desde o início da visão no templo. Isso realmente lá no capítulo 40, versículo 1, 2 e 3, ele começa a aparecer. Um homem cuja aparência era como se fosse a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir. Continua como um cicerone, um acompanhante, passeando justamente com Ezequiel por dentro desse templo. Esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte e dessa forma contornar todo o templo no sentido horário em direção justamente ao oriente. Então qual é a narração que aparece aqui para a gente? É o anjo que está acompanhando Ezequiel, faz Ezequiel sair desse templo, dá uma volta pelo templo até chegar justamente no portão oriental. Isso porque o portão oriental estava fechado ali. Detalhe,
Ezequiel precisava ver aquilo para ter acesso, na verdade, a esse rio que saía lá do templo. Querido irmão, vamos abrir a nossa Bíblia, Ezequiel capítulo número 47 e o versículo de número 4, observe: e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam também pelos lombos. Vamos continuar, versículo 5, e mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas elas eram profundas, águas que se dividiam, que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia justamente passar. E me disse: filho do homem, viste? Filho do homem, então, me levou e me tornou a trazer a margem do ribeiro novamente. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra parte. Observe, antes de nós entrarmos no versículo de número 8, vamos lá para o tópico 2 da nossa lição, sobre a implicação pneumatológica, tópico 2 e o item 1. Eu só quero chamar a sua atenção para essa indicação que está aparecendo aí na sua tela, sobre implicação pneumatológica. O que é? Pneuma, né? Que é espírito, né? Pneumatologia, doutrina que fala justamente sobre o Espírito Santo, é a doutrina, é o estudo. Então, qual é a implicação disso? Em outras palavras, qual é o resultado dessa visão de Ezequiel? Ora, Ezequiel está agora nesse rio. O anjo tirou ele do templo, fez ele dar a volta e agora começou a medir. Ele tem um cordel na mão, tem uma cana, ele vai medindo. Ezequiel, a cada medida, Ezequiel vai se aprofundando nesse rio, e você leu conosco que depois fica tão difícil que não dava mais para caminhar, simplesmente só dava para nadar nesse rio. Em seguida, Ezequiel sai desse rio e fica do lado de fora e começa a observar uma coisa. Ele começa a observar que por onde o rio passa, o rio começa a trazer prosperidade. Lembra daquela primeira pergunta que nós fizemos aqui, logo no início? Qual o significado disso para Israel? Primeiro, significado de restauração. Significa que o templo que estará no milênio, do templo vai fluir um rio que vai trazer vida. Em outras palavras, a vida começa a sair justamente lá do templo, e por onde ele passa, vai deixando árvores à sua volta. Abra sua Bíblia aí conosco, Ezequiel 47, versículo 8. Eu estou usando aqui a lição porque esse é o nosso texto bíblico em classe. Observe bem. O versículo 8 diz assim: então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Veja que experiência maravilhosa Ezequiel teve, de entrar no rio, de ver a profundidade desse rio, sair desse rio e depois o anjo explicar. Observe que essas águas que estão saindo do templo, por onde ela passa, ela vai sarando. Em volta, as árvores começarão a produzir frutos, e depois ele vai entrar no mar, que daqui a pouco nós veremos que esse rio vai entrar no mar, mas não é qualquer mar, é o mar morto, o mar salgado, e esse mar será sarado, curado, terá vida nesse mar devido a essa água que sai do templo. Então, qual é a mensagem que nós temos aqui para a nação de Israel? Restauração é a primeira mensagem. Depois nós iremos ver a implicação disso para a igreja. Entendeu agora o tópico 2, implicação pneumatológica? Qual a implicação disso para a gente? Vamos se limitar nesse momento à implicação para Israel. Restauração. Deus vai restaurar. E olhe que essa restauração flui ou vem inicialmente do templo.
Eu quero dizer uma coisa a você nessa manhã de domingo, meu querido irmão em Cristo Jesus. Vamos parar um pouco para meditar naquilo que Deus quer falar para nós nessa manhã. Deus quer falar conosco. Deus, e acredito que seja uma direção do Espírito Santo de Deus através da palavra do Senhor para falar para a gente nessa manhã de domingo sobre restauração. Aquilo que estava perdido, aquilo que estava destruído, onde se olhava e não tinha esperança, que do ponto de vista humano era impossível aquilo se erguer novamente. Mas existe um Deus que comanda a história. Existe um Deus que está no céu, meu querido irmão em Cristo Jesus, que tudo está sobre o comando poderoso dele, de maneira que ele pode restaurar as coisas que foram destruídas, as coisas que foram perdidas. Então significa que existe esperança. Essa mensagem, quando foi dita por Ezequiel, aquilo que Ezequiel recebeu foi dita aos judeus. Então os judeus recepcionaram dizendo assim: há esperança ainda para a nação de Israel, que existe um Deus que está no controle. Então é assim que o judeu vai ver, a esperança. Então da mesma maneira eu posso dizer para você nessa manhã, existe esperança também para a tua vida. Não sei qual é a situação, qual é o problema, seja seu ou seja de um familiar, mas lembre de uma coisa: creia num Deus que restaura. E eu também posso estar falando nesse momento aqui para pessoas que não são evangélicas, que estão afastadas, estão desiludidas com o mundo, até mesmo querendo tirar a própria vida. Mas, meu querido, existe jeito para a tua vida. Deus, Jeová dos Exércitos, pode restaurar a tua vida nessa manhã de domingo. Então essa é a mensagem que fica para Israel, é a mensagem que também fica para a gente. O Deus que restaura, o Deus que traz vida àquilo que não tinha vida. Veja, o Mar Morto, né? O próprio nome é conhecido, Mar Morto. Mas no momento que as águas do templo tocaram ali, foi sarada, reviveu, trouxe a vida novamente. Se aquilo que está morto pode viver de novo, porque Deus tem poder de trazer vida àquilo que não tem vida. Então acredite em Deus, seu Deus é grande. Deus pode fazer milagres ainda na sua vida. A palavra também milagre se encaixa perfeitamente aqui, que só Deus é quem pode fazer milagres, que restauração também é um milagre da parte de Deus. Vamos ver agora a implicação disso para a vida cristã? Volte lá para o tópico 2 da nossa lição, sobre a implicação pneumatológica, tópico 2 e o item 1, as águas. Você está vendo aí na sua tela que tem do versículo 3, VV, né, significa versículo 3 ao versículo 6. O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas, que é o caminhar o primeiro trecho de 1000 côvados, ou seja, como diz a NAA, 500 metros, elas me deram no tornozelo. 500 metros mais adiante, as águas chegaram aos joelhos, e depois de mais 500 metros, elas já estavam nos lombos. 500 metros além, essas águas já haviam se tornado um ribeiro, e o profeta já não podia mais caminhar. Ele atravessou o ribeiro nadando, mas depois o ser celestial o trouxe novamente de volta à margem do ribeiro. E o versículo 6, veja a pergunta, né? Está no versículo 6, quando ele volta da margem do ribeiro. E o pastor Ezequiel fez: qual o propósito então dessa experiência dentro desse rio? Deus queria que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos os milagres. Tem algumas coisas que a gente precisa considerar também na narrativa desse texto. No capítulo 47, observe bem, o ser celestial, está lá capítulo 47, principalmente no versículo 2, Ezequiel 47, verso 2, ele me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora até ao
porta exterior, pelo caminho que olhava para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita, e saiu aquele homem para o oriente, tendo na sua mão um cordel de medir. Quais essas coisas a considerar? Existe o rio, existe o Cicerone. O Cicerone não é o nome dele, é simplesmente o acompanhante. Cicerone significa acompanhante, significa o guia, um anjo que estava acompanhando, cordel de medir, cana do lado, é como se fosse uma régua. Mostrou a ele o rio, mas quem entra no rio é Ezequiel. Então existem algumas coisas a considerar aqui. O rio está lá, está fluindo, mas quem tem que entrar é a gente. Qual é a lição que a gente tira? Olha, está tudo pronto, está tudo reservado, mas quer uma vida de intimidade, de comunhão com Deus, mais aprofundada, então caminhe, é responsabilidade sua. Então vá adiante, vá entrando no rio. Ele disse, veja que o autor da lição frisa muito bem isso, fala de 1000 côvados, tá? Se for trazer para os nossos dias atuais, na nossa metragem, são 500 metros. Ele diz, são águas. Essas águas estavam me dando justamente dos artelhos. Daqui a pouco essas águas eu estou caminhando, essas águas estão me dando nos joelhos, e ele vai medindo, e essas águas estão aqui nos lombos. Vai chegar um momento que, para não se afogar, ele precisa justamente fazer o seguinte, nadar. É nesse momento que Ezequiel entende que ele depende exclusivamente de Deus. Você que já andou num rio, em qualquer outro ambiente com água, percebe que no momento que a gente está andando dentro da água, a dificuldade é maior para andar. Não se anda como se anda normalmente aqui. Então, a dificuldade é maior, e quanto mais você se aprofunda, mais fica difícil para caminhar até o ponto de nadar. O que significa isso, meu querido irmão em Cristo Jesus? Dependência de Deus. No momento que a gente vai se aprofundando, os nossos passos já não são mais nossos passos humanos, direcionados pela vida humana. São passos agora que vão sendo controlados pelo Espírito. Se aprofunde mais em Deus, que essa caminhada vai ficando muito melhor. A cada dia que você caminha, e observe, é você quem tem que tomar essa decisão de entrar. Toma essa decisão de entrar, de se aprofundar. Aí você talvez esteja perguntando, como é que eu faço isso? Através de oração, através de uma vida de oração, através de uma vida de leitura, uma vida de meditação na palavra de Deus, de uma vida santa, de abandono de pecado. Vai se aprofundando mais e mais, e você vai ver as experiências espirituais como são lindas. Era isso que Ezequiel precisava ter. Veja que Ezequiel teve uma experiência dentro da experiência, porque ele estava tendo a experiência da visão, e agora ele está tendo uma experiência dentro de uma experiência maior, nadando dentro de um rio. Qual é a implicação disso para o Novo Testamento? A primeira, profundidade, comunhão com Deus. Vá entrando, vá se envolvendo mais. As maiores experiências nós temos quando a gente se aprofunda mais e mais em Deus. A segunda implicação pneumatológica. O que é que representa essas águas? Vamos agora para o Novo Testamento, vamos abrir a nossa Bíblia, João capítulo 7, um versículo muito conhecido. João capítulo 7, e o verso de número 37 e o 39, que é a indicação do autor. Diz assim a palavra de Deus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Versículo 39, veja que coisa linda, o João já está interpretando. E isso disse ele do Espírito, tá? Com uma letra bem maiúscula aí, Espírito, o Espírito de Deus. Do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. O que é que significa essas águas para a igreja do Novo Testamento? Esse rio que sara, que cura, que traz prosperidade. O que é que significa o Novo Testamento? Significa
o Espírito Santo. Até o autor da lição colocou, o Espírito Santo ele é representado também pelas águas. Vamos fazer um paralelo? Acompanhe comigo esse paralelo. A água, ela é indispensável para a vida de qualquer ser vivo. Precisamos da água. O Espírito Santo, que também é simbolizado pela água, ele é indispensável para a vida cristã. Nós precisamos da mesma maneira que não dá para viver sem água, também não dá para viver sem a presença do Espírito Santo, principalmente um crente em Cristo Jesus. O que faz a gente ser filho de Deus, é claro, é o sangue de Cristo, o sacrifício vicário, mas é a presença desse Espírito dentro da gente. Vamos para outra comparação. Da mesma maneira que a água ela refresca, o Espírito Santo também traz tranquilidade. Da mesma maneira que a água ela vem refrigerar, da mesma forma o Espírito Santo na vida de um crente, ele chega para trazer bem-estar, tranquilidade e também saúde. O nosso texto fala de águas vivas, ou melhor, águas que estão em constante movimento. Não são águas paradas. Então, da mesma forma, o Espírito Santo, ele não é, meu querido irmão, estático. O Espírito Santo, ele é ativo, ele se mexe. E quando eu estou falando da atividade do Espírito, o Espírito tem como, entre tantas atividades, conceder o batismo com o Espírito Santo, conceder dons espirituais, trazer a palavra certa na hora certa, trazer o consolo, trazer a presença dele que conforta nas horas de maiores necessidades. Então, da mesma maneira que as águas estão se mexendo, que Ezequiel vê, o Espírito Santo se move no seio da igreja. É ele quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo lá para o pecador. Então, você está vendo, meu querido, que para o judeu, inicialmente aquela mensagem ou aquela visão é de restauração, é de esperança. Mas para a gente, do Novo Testamento, aqui significa a presença do Espírito Santo, o Espírito que é indispensável, o Espírito que é mais do que necessário, o Espírito que é vivo e que dá também vida, o Espírito que está se mexendo. E querido irmão, deixa eu lhe convidar dessa manhã, permita que o Espírito Santo de Deus lhe encha. Aí você talvez deve estar perguntando, como é que uma pessoa pode encher outra? Essa pergunta também está aqui na lição. Tópico 2, item 3. Só vou fazer a chamada na tela para a gente se basear no que o autor está dizendo. Imersos nas águas e no Espírito. VV, né? Lá é 3 ao verso 5. O Espírito Santo, ele é o quê? A terceira pessoa da Trindade, ou seja, é uma pessoa. Mateus capítulo 28, versículo 19. Como ele pode ser uma pessoa se os crentes serão cheios deles? É uma pergunta que é feita. Vamos lá. Existem alguns grupos heterodoxos que, para tentar tirar, descredibilizar a personalidade do Espírito, dizer que o Espírito Santo é somente uma força, um fluido, mais nada do que isso, aí começam a dizer como é que uma pessoa pode encher, está cheio de outra pessoa. Se você abrir sua Bíblia em João, capítulo número 4, é o capítulo 14, João capítulo 14, versículo 23, diz assim: e Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Eu também faço a mesma pergunta. Deus é pessoa? Sim. O Espírito, Jesus é pessoa? Sim. Mas Jesus está dizendo, aquele que me amar, eu vou fazer nele morada. Então, se Jesus e Deus podem fazer morada numa pessoa, qual é a dificuldade de entendimento que o Espírito Santo, enquanto pessoa, pode encher o outro? Quando a Bíblia fala de encher, a Bíblia está dizendo que você estar sobre o domínio e o controle do Espírito Santo. Então, seja cheio do Espírito Santo. Se permita ter sua mente dominada pelo Espírito. Permita seu coração ser dominado pelo Espírito Santo.
Veja que a cada momento que a gente se permite a isso, é a mesma coisa que Ezequiel estava passando. Vamos estabelecer um paralelo para você nos entender? Na proporção que Ezequiel está caminhando dentro d'água, um crente ele também pode caminhar e ter níveis de comunhão com Deus. Há pessoas que aceitaram Jesus como Salvador, mas se conformam de ficar na margem. Está lá o rio, mas ele se conforma de estar ali. Ele acha que está tudo bem. Há outros que tentam, entram, mas gostam de ficar somente naquelas experiências mínimas com Deus. Mas há outros não, que fazem feito Ezequiel, estão caminhando, estão entrando, estão se aprofundando. E a Bíblia, nessa manhã de domingo, a palavra de Deus, o Espírito Santo, que está aqui nessa manhã, nos ensinando, Ele está falando aos nossos corações nessa manhã, para que a gente se aprofunde mais nele, caminhe em direção à comunhão mais íntima. Meu querido irmão, as maiores experiências que um crente pode ter é justamente nessa intimidade que a pessoa tem com o Espírito Santo do Senhor. Agora lembre, a receita é antiga, mas é boa e é válida para qualquer tempo. Jejum, oração, estou falando de vida de oração, não é somente orar, vida de oração, uma vida consagrada, uma vida onde você possa ler, meditar nas Escrituras, se encha da palavra de Deus, se jogue nos pés do Senhor, se aprofunde, você vai ter experiências lindas, e são experiências que são de acordo com a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Cicerone, ou melhor, o anjo, esse homem, né, que a Bíblia chama, né, não vou entrar em aspectos teológicos aqui, mas a Bíblia diz que era um homem semelhante ao cobre, né? A teologia diz que possivelmente seja uma teofania, uma representação de Jesus, mas esse não é o foco da nossa discussão. Mas lembre de uma coisa, ele tem uma cana de medir, ele tem um cordel, ele tá junto, medindo a proporção que ele vai andando, está medindo. Em outras palavras, a experiência do Espírito Santo na vida do crente, ela vai sempre ser medida pela melhor cana, ou melhor, pelo melhor cordel, que se chama a palavra do Senhor. Então, querido irmão, é o convite que o Espírito Santo faz para a gente. É isso que representa, né? Essas águas de Ezequiel, do templo que saía de Ezequiel, representa o Espírito Santo. Se ele mergulhou, mergulhe também, mergulhe dessa forma. O Espírito nos convida nessa manhã justamente para fazer isso. E está me vindo à mente uma coisa, porque geralmente tem pessoas que dizem assim, estamos falando de experiência com Deus, e na teologia popular, assim, no mundo da religiosidade, porque existe dois tipos de educação. Existe a educação bíblica, é aquela educação que passa pelo contexto das Escrituras Sagradas, e existe aquela educação religiosa, que não quer dizer necessariamente que seja bíblica. E muitas vezes a pessoa diz assim, eu não vou buscar uma experiência mais profunda com Deus, que quem busca experiência com Deus está buscando prova para si, porque há pessoas que foram para o leito. Não, meu querido irmão, tire isso da sua cabeça. Quer experiência com Deus? As maiores experiências que um homem pode ter é de joelho. Te ajoelha, busca Deus, e você vai ver, tira esse medo da cabeça. Esquece essa questão do leito, dessas coisas. Simplesmente te ajoelha e você vai ver que as grandes experiências com Deus irão chegar. Vamos lá para o tópico 3 da lição, porque o nosso tempo já está terminando. Aqui, nosso tempo está terminando, mas pelo menos você já viu o que é que representa para o judeu, o que é que representa para a gente. O tópico 3, eu vou tentar resumir ele e trazer logo aquela aplicação que tanta gente precisa. O tópico 3, que vai aparecer na sua tela, é sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Aí eu vou pedir justamente a ajuda do pessoal que está colocando o texto na tela, para frisar o seguinte, frisar o ponto 1 do tópico 3, a abundância de árvore, está lá no versículo 7. E depois vamos frisar, só destacar, o item 2 do tópico 3, o Mar Morto. Eu vou juntar todos eles. O Mar Morto e o item 3 do tópico 3, vida no Mar Morto. Está fazendo referência aos versículos 9 aos versículos 10.
Você que está com a lição da Escola Dominical, abra a sua lição na nossa leitura bíblica em classe, em Ezequiel capítulo 47. E você que está sem a lição, abra a sua Bíblia. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical. Ezequiel capítulo 47. Sim, qual o versículo que nós iremos ler agora? Versículo 8 e versículo 9. E vamos fazer um fechamento do Mar Morto. Eu não quero tomar muito tempo falando da geografia do Mar Morto, mas sim do porquê essas águas irão para lá. Então me disse, versículo 9, estas águas saem para a região oriental e descem as campinas e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrassem esses dois rios, viverá, e haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Deixa eu só frisar essa última sentença. E viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. A lição do tópico 3 está falando de mar. Esse Mar Morto. Mas o que é isso? Talvez esteja falando para pessoas que já foram lá no Mar Morto. E outros nunca foram. E Deus pode lhe dar a oportunidade de ir lá. O Mar Morto, imagine um lago de 75 quilômetros. Então, do ponto de vista do observador, quem está na margem, ele olha assim, 75 quilômetros. Então, é um mar de água. Nós estamos falando de um grande e imenso lago de 75 quilômetros. É a parte mais profunda do planeta do ponto de vista da geografia. É tão salgado que ninguém afunda, que a densidade do sal é muito grande. Então é praticamente 30% a mais do que existe em outros cantos. Ali ninguém se preocupa em morrer afogado. Se entrar não vai afundar, de tão denso que é. Enquanto aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo, as margens, né, ou a praia, né, que a praia é a parte seca, é formada por areias. Lá, a praia é formada por sal, ou mais de diversos tipos de sais que você possa imaginar. Então não se cria nada. Olha, não tem árvore, não tem capim, dentro não tem peixes como a gente conhece. E é um mar de água que só faz receber, porque ele recebe água do Rio Jordão. Então ele vai recebendo, então ele vai evaporando aquelas águas, porque a temperatura realmente é muito quente. Então o Mar Morto é a representação daquilo que não tem vida, de um local inóspito, seco e sem jeito do ponto de vista puramente humano. E é curioso que esse rio, quando sai desse templo que Ezequiel viu, quando entra no Mar Morto, a primeira coisa que acontece é que as águas começam a sarar. Aquilo que não tinha vida, essas águas vão dar vida. O capítulo 47, isso é tão bonito. Abra o texto bíblico conosco, né? Você que está com a lição da Escola Dominical, continue na leitura bíblica em classe, e abra a sua Bíblia também. O capítulo de número 47 e o versículo de número 12 diz assim: e junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá frutos para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá seu fruto, e nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. O versículo 10, só retrocedendo, será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engerde até em Eglaim, e haverá lugar para estender as redes, o seu peixe segundo as suas espécies, e será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Querido irmão em Cristo Jesus, veja que coisa linda, um ambiente que não tem vida, mas quando as águas tocarem, terá vida nas margens, ao longo das margens, folhas, frutos, que vai servir até para remédios. Um mar que não dá nada a não ser sal, mas quando as águas tocarem, você vai ver uma coisa, vai dar tanto peixe, da mesma maneira que dá o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico.
Querido irmão em Cristo Jesus, isso é a maior lição que nós temos, que Deus restaura vidas, vidas amargas, vidas salgadas, vidas sem vida, né? Vidas destruídas, vidas que não conseguem dar nada, mas se o Espírito Santo tocar nessas vidas, assim como essas águas tocaram no Mar Morto e trouxe vida, sarou, o Espírito Santo de Deus, simbolizado pelas águas, se tocar nessas vidas, em vidas que são vidas secas, amargas, perdidas, podem ser saradas, podem dar frutos, podem dar tanto quanto o mar grande também dá. Então, meu querido irmão, fica essa mensagem para a gente nesse domingo. Aquilo que o Espírito Santo está nos comunicando nessa manhã, que Ele consegue restaurar. Veja que a palavra restauração sempre está presente nessa lição. E outra coisa, vida. O Espírito Santo traz vida. Desde o início da pré-eleção, que o Espírito Santo nos lembra e pede para dizer a você, vida. O Espírito Santo está chegando com vida na tua casa, com vida na tua vida, com vida na tua empresa. As águas do Espírito vai começar a se mexer aí dentro e a vida vai chegar de novo, aquela vida com abundância, aquela vida com alegria, que tem gente que está feito morto-vivo, mas hoje, no dia de domingo, o Espírito Santo do Senhor, as águas do Espírito, vai mexer dentro da tua casa. Meu querido irmão em Cristo Jesus, que Deus te abençoe nessa manhã de domingo. E é isso que o Espírito Santo está falando aos nossos corações. Vida aí dentro da tua casa. Restauração. Aquilo que não tinha vida, Ele vai trazer vida. Que Deus te abençoe no nome santo, justo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, que lição maravilhosa, capítulo 47 de Ezequiel, que tantas lições podemos extrair deste ribeiro, entre outras lições, que Deus nos chama para uma experiência mais profunda com Ele. Deus nos chama para conhecermos mais a Sua palavra. Deus nos chama para entrarmos mais e mais dentro das águas do Espírito, que fala de consagração, fala de santificação, fala de renúncia, fala em deixar o Espírito dominar a nossa vida, como Paulo falou em Gálatas, né? Andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, queridos irmãos, que Deus nos abençoe nesta manhã maravilhosa, onde aprendemos sobre as águas do Espírito, com a lição cujo tema estudamos imersos no Espírito nos últimos dias. É o convite de Deus para cada um de nós nesta manhã. Vamos orar, agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele nos concedeu neste dia. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos Te agradecer, Senhor, por tudo quanto nos concedeste nesta manhã, pela Tua palavra, pela exposição da Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, pelos ensinamentos que foram aqui trazidos, queremos pedir que o Teu Santo Espírito venha nos ajudar a colocar em prática em nossas vidas. Queremos pedir uma bênção especial em favor de nosso pastor presidente, pastor Ailton. Continua abençoando o Teu filho, dando graça, força, saúde, vigor e firmeza. Ajuda, Senhor, superintendente, Senhor, da Rede Brasil de Comunicação, o evangelista Sonivaldo, a toda a equipe, Senhor, envolvida nesta produção, que as Tuas mãos continuem estendidas sobre cada um dos Teus filhos. Abençoe a todos aqueles que foram alcançados através desta rede, Senhor, e que estiveram conosco nesta manhã, que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre os Teus filhos. Nos dá um dia abençoado para a glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém.
Querido irmão e amigo, convidamos a você para no próximo domingo estarmos aqui juntinhos na última lição do trimestre. Vê que coisa linda, que coisa maravilhosa. Estarmos estudando a última lição que tem como título O Senhor está ali. Quer aprender mais sobre este assunto? Esteja conosco no próximo domingo, neste mesmo horário. Lembrando que a Rede Brasil de Comunicação tem uma programação toda especial para você. Não desligue, continue conosco e esperamos você no culto Escola Bíblica Dominical da próxima semana, neste mesmo horário, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.